Mitos e lendas, episódio 5, na administração de redes de computadores. Hoje, conversar aqui sobre as questões relacionadas a backup. Talvez uma das funcionalidades e uma das rotinas mais importantes na administração de redes, muitas vezes deixada de lado ou feita de forma precária, sem validação, e até o entendimento do que é backup é algo que torna-se um mito e uma lenda. Então, tentar aqui ajudar quem está nessa lida aí no mundo da administração de redes, algumas dicas, algumas ideias e tentar diminuir esses mistérios aí que às vezes aparecem. Então, a primeira coisa que surge aqui é assim, que é um erro comum, que é realizar um backup diário e achar que isso é suficiente. Vamos pensar uma coisa. O que tem de mais comum, né? Vou fazer um backup, por exemplo, às 23 horas. Ok. Feito o backup às 23 horas. Backup do quê? Dos arquivos, faz dump do banco de dados, faz cópia de configurações. Legal. Diariamente, 23 horas. Qual é a ideia do backup? É poder restaurar os dados, as configurações, da forma melhor possível, com menor perda de dados. Então vamos fazer o seguinte: às 23 horas foi feito o backup. Ok. Isso aqui é uma segunda-feira. Muito bem. Segunda-feira temos o backup completo até as 23 horas. Na terça-feira, por exemplo, ao meio-dia, há um problema, por exemplo, no servidor de arquivos, há um ataque de ransomware, há um problema no banco de dados. Então quer dizer que a partir daqui já eram meus dados. Aí fica uma pergunta. Tudo das 23 horas até o horário da parada, tudo que foi alterado na manhã de terça-feira, não está coberto pelo backup. Então, está mais que claro que um backup diário pode não ser suficiente e, na verdade, não é para a maior parte das instituições, das corporações, das empresas, pequenas empresas. Então, o período não coberto pelo backup tem que ser avaliado. Claro que podem se perder horas de backup. Não, podem se perder horas de backup. Quanto menos, melhor. Mas tem alternativas? Tem. Fazer redundância desses dados de forma automatizada. Então, em caso de banco de dados, fazer um cluster de banco de dados. Em caso de servidor de arquivos, fazer uma redundância desses arquivos em outro servidor e fazer backup a partir da redundância. Mas isso aqui é um dos maiores problemas relacionados a backup. Achar que tem um período coberto e não está. Sem contar backups semanais, né? Pior ainda. Então, esse um backup na madrugada ele é suficiente? Reflitam sobre isso. Se no ambiente onde vocês administram, ou porventura venham administrar, sempre tenham essa pergunta a ser respondida. Mas minhas máquinas aqui são todas com garantia suporte, meus servidores, eu tenho dados na nuvem, certo? Ok, sem problema. Mas as rotinas de backup cobrem os períodos que pode haver, não problemas de hardware, olhem só. Backup é só quando dá um problema num computador, num servidor? Claro que não. Tem interação do usuário, né? Tem um cadastro errado, tem um update, um delete sem wear. Normal. Outro caso aqui também que é um mito. RAID é backup? O que é RAID? RAID vai se fazer redundância de discos. Certo? Então, são discos comuns que tu consegues agrupar
montar o que se chama um conjunto, um array, e a partir daí os teus dados estão com muito maior chance de estarem disponíveis, porque mesmo com falhas em hardware, falhas no disco, no HD, tu mantém os teus dados em funcionamento, teu sistema em funcionamento. Mas isso aqui é backup? Não é backup pelo seguinte: nesse caso de RAID, tu não tem o histórico das alterações dos dados. Então quer dizer o quê? Nesse caso que eu estava comentando agora, se alguém fizer um delete num banco de dados e tu estiver usando RAID, ok, sem problema. Vai ser apagado de todos os discos que tiverem redundância. Por quê? Porque tu não tem a história dos dados, tu tem um momento deles. Então isso aqui não é backup. Isso aqui é uma funcionalidade, digamos uma feature para tolerância a falhas. Eu posso ter falhas em discos, em HDs, e manter o meu sistema disponível com acesso aos meus arquivos, pastas e etc. Mas isso não é backup porque eu não tenho versões dos arquivos. Eu só tenho a última versão. Outro caso também, que aparece bastante quando se fala em backup. Mas eu faço snapshot da minha VM. Eu copio tudo. Dados, arquivos, sistema operacional, tudo. Mas olha só, está se fazendo backup? O que tu está fazendo um snapshot? O que é o snapshot? Tu vai fazer uma fotografia, então tu vai congelar uma máquina virtual, ou um servidor, né? Porque é representado em uma máquina virtual, mas é um servidor, no estado que ele está nesse momento. Tanto para dados, quanto para configurações, e dependendo o estado da memória. Inclusive quando as aplicações estão abertas. Mas aí tem um problema muito sério aqui. A cópia do momento, que é o caso do snapshot, não garante integridade dos dados. Então imagine uma situação. Vocês têm um banco de dados na máquina virtual, certo? Então, você tem um banco de dados aqui recebendo requisições. Ou arquivos abertos por os usuários, bom, depende. Então tem múltiplas requisições sendo feitas para esse banco de dados. E esse banco de dados aqui está numa VM. Muito bem. Legal. Aí, quando tu faz o snapshot, tu vai pegar o estado da máquina no momento e tu vai guardar isso aqui em disco. Vou botar aqui HD. A pergunta é, essas transações aqui, ó, transação 1, transação 2, transação 3, qual é o estado delas? Quando eu restaurar esse snapshot, qual vai ser o estado dessas transações? Se eu tiver arquivos abertos nessa minha VM aqui, sendo editado, tem lá um arquivo doc sendo editado. Quando eu faço o snapshot, quando eu voltar, quando eu restaurar aqui a partir do snapshot, qual vai ser o estado desse arquivo? Claro que eu posso fazer um snapshot como backup se eu fechar todas as conexões, fechar todos os arquivos, tirar todos os usuários e aí guardar um snapshot íntegro. Mas isso já é complicado, vou ter que parar o sistema. Vou ter que parar o acesso a um servidor, por exemplo. Então, de forma geral, não é uma forma boa de backup. Por esses motivos que eu falei aqui. O que mais? O que é um backup completo, né? Tens um backup completo do teu sistema? Sim. Mas olha só, não são somente dados, né? Porque eu estou pensando em backup da seguinte forma. Quando eu falo backup completo, é o seguinte. É possível restaurar, então fazer um restore na íntegra, de forma funcional. Então eu restauro o backup e trago o sistema funcionando perfeitamente, sem nenhuma alteração necessária. Isso é um backup completo. O fato de se ter dados, mas não ter configurações,
não ter os usuários, não ter as permissões, as chaves de API e por aí vai. E quando é que se dá por conta disso? Quando vai se restaurar. Restaura o backup do banco de dados, por exemplo. O dump dos dados, ok. Quando tu restaura ele, cadê os usuários, as permissões de cada um? Os IPs de cada usuário que pode acessar? Se não vier isso aí, vão passar muito trabalho. E isso é uma falha bastante comum. Não adianta tu fazer um backup e torcer para não usar ele. Pelo contrário, tem que se testar isso. Eu vou falar em breve sobre isso. A janela de backup, ou seja, o tempo que leva para fazer backup. Isso aqui é o tempo. Então vai haver uma configuração, que é uma rotina, que estabelece quando começa o backup e o tempo estimado para ele terminar. Só que tem o seguinte: vou fazer backup durante o expediente, durante o horário comercial. Tu vai ter uma degradação de desempenho. Bem provável que aconteça em caso de banco de dados. Tu vai ter, dependendo do banco, como MySQL, como Postgres, tu vai ter lock em tabela. Então, as transações não vão avançar porque a tabela está em lock, ou seja, ela está bloqueada para escritas. E vai ficar um monte de processo enfileirado. E quem está acessando o sistema lá na ponta não vai conseguir se logar, não vai conseguir fazer absolutamente nada, vai ficar bloqueado. Talvez só leitura. E com perda de desempenho. Então esse tempo aqui, ele é extremamente crítico. Então naquele backup da madrugada, que antes levava 3 horas para terminar, e começava tipo a 1 da manhã, terminava às 4 horas, tranquilo. Só que no tempo de vida do sistema, os dados vão aumentando. Então, eu não estou mais levando 3 horas para terminar meu backup, estou levando 7 horas para terminar meu backup. E eu já estou entrando no horário comercial. E aí começa o problema. Então tem que se avaliar isso constantemente. Então, quais são as alternativas? Uma delas é usar sincronização de dados em um outro servidor, que pode ser feito o backup durante o expediente. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte: digamos que exista o servidor de produção, com os dados quentes, que possam estar sendo sincronizados com um servidor secundário. Qual é o papel desse cara aqui? Joga os dados para cá, não há acesso aqui, esse cara aqui não tem acesso de usuários, e aqui se faz o backup a hora que quiser, com o estado que tiver no momento. Então tu pode ter múltiplos backups aqui em vários horários, sem contar que tu já tem redundância no próprio servidor. Dependendo da condição do volume de dados, isso é bem fácil de fazer. Outra, assim, ó, isso aí é fantástica. Validação dos backups. Primeira pergunta que surge quando eu chego em algum ambiente ou vou conversar com algum colega, com algum aluno sobre backups. Diz, cara, tudo bem, tu tem backup? Sim, temos backup. Qual é a rotina de backup? Ok. Tu tem uma rotina de validação dos backups? Ou seja, o que tu estás fazendo é o que tu queres realmente fazer. E quando tu for restaurar, tu tem todas as condições de restaurar esse backup para o estado que estava quando foi feito. Ou seja, eu restaurando o backup, eu volto o sistema a funcionar como estava. Então tem que ter um ambiente, pessoal, de restauração periódica. Não é fazer backup e, ok, meu script de backup ele dá sucesso. Legal. Teus dados estão lá mesmo? Estão todas as configurações necessárias? Então tem que ter um ambiente para isso. De quanto em quanto tempo? Bom, aí depende de cada um, mas tem que ter, certo?
Tem que haver uma forma de tu verificares o que tu estás fazendo, se está correto ou não. Então, pode ser automatizado isso? Pode ser automatizado. Pode ter um script que faz a restauração do teu banco, que testa alguns arquivos-chave, que faz testes em configurações de aplicações, que testa APIs. Bom, esse é o mínimo que deve-se ter quando está se falando de backup. Bom, onde armazenar então esses dados, né? Isso aqui é algo meio relegado, né? Porque assim, eu tenho backup, ok, eu faço backup aonde? Faço backup no próprio servidor. Então, meu servidor que tem os dados originais, o backup é feito nele. Então eu armazeno nele mesmo várias versões. Não, para só um pouquinho. E se tem um problema nesse cara aqui? Tu perdeu os teus dados e o teu backup? Não tem lógica. Outra coisa, volume necessário vezes tempo de retenção. Outra coisa bastante comum, grande mito em backup. Existe uma rotina de backup? Legal. Quanto tempo de backup tu tens? Quanto tempo? São 90 dias? São 180 dias? São 360 dias? Ou são 2 dias? Ou são 8 horas? Isso aqui é baita de um problema, certo? Por quê? Porque o volume necessário para armazenar os dados em backup são múltiplas vezes os dados em produção. Então, imaginem que eu tenha, sei lá, 10 GB de dados para fazer backup. Certo? 10 GB que são novos, vamos pensar, dados diários. Isso aqui é dia. Então, se a gente for pensar que eu tenho 10 GB por dia e eu quiser manter 360 dias, eu vou ter que, no mínimo, fazer uma conta aproximada de 365, né? Todos os dias, de um ano, vezes 10 GB. Então isso aqui tem que ser calculado, certo? Com muito carinho, para não se ter problemas logo em seguida aí, de não ter um plano de armazenamento. Outro caso, usar mídias removíveis. Por que isso aqui? Primeiro, para tirar os dados do ambiente onde estão os dados originais. Aqui tem questões de segurança também, né? Na medida que tu tira os dados de dentro do ambiente seguro e tu coloca ele numa mídia removível, essa mídia removível tem que ser armazenada no lugar seguro, fisicamente falando. Ok? E redundância, assim, ó, vou fazer backup e vou armazenar isso num único local? Não, pode-se usar, e a ideia é que se tenha vários locais, ou seja, vários repositórios com os mesmos dados para poder, em caso de algum problema em um desses repositórios, tu ainda tem chance de restaurar os tuas informações, teus dados, teus sistemas em outros locais. Então, isso tem que ser planejado. E o grande mito é, não, eu já tenho backup na própria máquina. Cara, isso não é backup. Isso é um backup muito mais ou menos. Outro fator aqui importante que só aparece quando a coisa não funciona, que é responsabilidade. Então, assim, ó, dentro do ambiente de TI, deve haver pessoas responsáveis pelo backup. Isso era muito comum naquele tempo romântico lá de mainframes. Tinha um profissional que era só de backup. Por quê? Se trabalhava com mídias removíveis, tinha que trocar fita, tinha que fazer um procedimento manual para poder trocar essas fitas. Então tinha alguém sempre responsável que documentava o backup, verificava se tinha terminado o backup. Esse cara era a pessoa a ser procurada para restauração de dados e tudo mais. Hoje, com equipes muito maiores, de pessoal trabalhando na área de TI, em parte de desenvolvimento, na parte de administração de redes,
Quem é o responsável? Essa pessoa tem que estar clara para todos os outros que ele é o responsável. Responsável não só tecnicamente, certo? Responsável administrativamente pelo backup, pelas definições das políticas de backup. Então, por mais que seja automatizado, a responsabilidade não é automatizada. Quem é a pessoa que aperta o botão, ela é o responsável pelo backup? Ela faz parte da equipe responsável. Mas definir quem é a pessoa que vai dar o ok, que vai poder gerenciar as rotinas de backup, tem que estar formalizada. Tem que existir uma formalização da responsabilidade, porque os dados estão aqui. Essa é a parte mais importante de um ambiente de TI. Então tem que ter um responsável. Por último, aqui a questão de documentar as rotinas de backup. Não é o fato de ter alguém responsável que ele vai dominar todas as formas de interagir com as rotinas de backup. Não é isso. Documentar as rotinas de backup é saber quais são os horários de backup, o que está sendo feito backup, o tempo de retenção do backup, onde estão os backups, como é que se acessa os backups, como é que se valida os backups. Isso tem que estar documentado claramente para os interessados poderem fazer uso disso e não depender só daquele cara lá, ó, que está de férias agora, certo? E aí tu tem que ligar para ele, porque só ele que sabe. Esse é o cara, liga para ele. Não. Isso tem que estar documentado. Documentação é fundamental na área de redes. E principalmente, né, como restaurar o backup tem que estar documentado. Os backups são todos automatizados, legal. Ok, aconteceu um sinistro aqui, um problema, temos que restaurar o backup. Tá, qual é a senha do arquivo compactado para restaurar o backup? Deu, parou tudo já. Já se tornasse indisponível horas, algo que poderia ser feito em pouco tempo. Sem contar uma coisa, né? O tempo de restauração também é importante, mas isso tem que ser validado no ambiente de validação de backups. E aí já vai saber, inclusive para poder informar as pessoas interessadas o tempo de restauração de backup. Mas deixar documentado isso é fundamental. Então, pessoal, assim, isso aqui são dicas que se aprende muito no sofrimento também, mas espero que vocês possam aproveitar isso e sofram menos do que a galera que não tinha acesso a esse tipo de dica aqui sofreu.